Oi, pessoal. Hoje vamos falar de um filme de terror que é extremamente bom. Excelente, na verdade. Recentemente eu vi algumas bombas, eu assisti o filme do Ursinho Pooh, eu vi outro filme que eu vou comentar aqui no canal também, e foram bem decepcionantes. Mas esse filme em específico, para mim, foi uma grata surpresa, porque ele realmente é excelente. O filme em questão é Tarde da Noite com o Diabo, que é um filme muito bom. É um filme simples, não tem uma grande história, não tem aqueles efeitos especiais maravilhosos ou aqueles sustos prontos que todo mundo espera, não tem freira, não tem, sabe? É um filme que ele consegue intrigar durante todo o tempo, porque é um filme que não demora para acontecer. E no que vai acontecendo, no que a gente vai descobrindo mais sobre o personagem, sobre as pessoas que são convidadas para aquele programa, ou sobre a trama, o foco em que o filme está estabelecendo toda a narrativa. É muito interessante você acompanhar tudo isso, porque ela envolve, ela intriga, sabe? E por mais que o filme não seja assustador, o filme não seja eh, nível Invocação do Mal, por exemplo, que assusta atrás de sustos, ou outros filmes que nós conhecemos, esse filme ele consegue na sua simplicidade deixar a sua marca. Isso que é importante. O filme não precisa ser altamente relevante ou não precisa ser assustador 100% do tempo. O filme ele pode ser simples, ele pode trazer alguns elementos pequenos que intrigam e mesmo assim deixar uma marca na gente. E é o que aconteceu comigo. Eu assisti esse filme, eu tava ouvindo muitos boatos no Twitter sobre esse filme e eu pirei, eu criei um hype gigante e, por sorte, esse filme supriu todas as minhas expectativas, de verdade. Eu estava louco para assistir esse filme e ainda bem que eu assisti. David Dastmalchian, ele interpreta Jack Delroy, que eu gosto muito desse ator, de verdade. Ele apareceu no Esquadrão Suicida, ele faz algumas pontas no Homem-Formiga e etc. E eu gosto muito dele. Ele fez uma ponta também em Oppenheimer, mas ele é um ator muito bom. Eu gosto dos trabalhos dele, em que ele aparece. E aqui ele faz um apresentador que tá vivendo um luto, sabe? Ele viveu o auge de sua carreira, ele tinha um programa bem sucedido, mas aconteceu algumas coisas na vida pessoal dele que deixou ele um pouco para baixo, e o motivo maior foi a morte da sua esposa. E de alguns fracassos, alguns programas oscilantes, ou não aquilo que ele desejava para a vida profissional dele, ele acabou ficando fora das telas. Só que ele promete um retorno. E esse retorno é justamente na noite de Halloween, numa noite em que ele quer provocar a sua audiência e quer mostrar justamente esse lado espiritual do mundo, esse lado que trata de coisas malignas, demoníacas ou simplesmente coisas espirituais que nós não entendemos. E ele começa a trazer uma série de convidados que eles exploram esse lado da humanidade, esse lado espiritual, esse lado que nós não vemos, não conhecemos. E a cada vez que um personagem entra, com certeza vai moldando alguma parte do anseio dele. Porque sim, ele teve o seu luto, ele perdeu sua esposa, e ele queria que a audiência voltasse, ele queria que esse fosse o seu grande retorno triunfal às telas. Queria que as pessoas comentassem do seu programa. E eu acho muito interessante que o filme, ele se passa todo num programa, sabe? É um programa inteiro. O filme é curto, 1h27, por aí, se eu não me engano. O filme é muito curto. E esse é o bom, porque dá a impressão que o filme não para em nenhum momento. Porque, por mais que você tenha ali os ângulos tradicionais de um programa de TV, de entrevistas, etc., quando corta, quando vem o intervalo, você tem cenas dos bastidores. E aí fica em preto e branco. E aí você vê a jogada ali por trás dos bastidores, o que eles querem trazer, o que aconteceu quando o personagem some, o que revelam para ele e o que ele pensa a respeito disso, como que ele vai transmitir para as pessoas, se vai transmitir ou não. Então é bem intrigante mesmo. E logo o primeiro personagem, ou a primeira pessoa que ele traz no programa,
É muito interessante porque é um médium, se eu não me engano, ele sente a energia do lugar e ele começa a fazer uma série de questionamentos, uma série de adivinhações, e dá certo. Só que acontece algumas coisas que vão deixando ele um pouco incômodo, sabe? Vão deixando ele ofegante, e ali já começa a estranheza toda do filme. E logo em seguida vem um homem que é cético, ele já esteve do outro lado, porém agora ele é cético, ele quer desvendar isso tudo. E logo em seguida entra uma moça que é declarada uma possuída, junto com a sua ajudadora, cuidadora, que tem ali um relacionamento com o apresentador, mas nunca é desenvolvido, até porque muitas coisas desse filme não são desenvolvidas, porque, lógico, ele se passa todo no programa, então não tem como você desenvolver uma história, um arco, assim, relevante, assim, sucinto, com esse tipo de abordagem. Eu gostei porque muitas coisas ficam implícitas, não precisa mostrar tudo, não precisa falar tudo, mas realmente o fio condutor para isso acontecer, claro, a gente sabe que ele quer voltar para os holofotes, mas a questão do luto, a questão da morte da esposa dele é pincelada algumas vezes e ela volta num ato final que eu gostei, é intrigante, é aquele ato final que te deixa pensativo, porém ele não é tão complicado quanto acho que o filme achava que fosse. E ele, por mais que dê algumas coisas, porque não precisa de muitas respostas, porque o filme levanta alguns pontos, não questionamentos, mas pontos que não são para você ficar pensando assim, sabe, mas tipo, ele dá algumas pinceladas sobre esse acontecimento com a esposa dele. E você pensa que vai ser algo relevante. No ato final, uma cena que você pensa, agora vai tentar explicar, ou vai. E não, hein? Simplesmente é algo que você sabe que ia acontecer, porque a situação final do programa é extremamente delirante, né? É algo extremamente louco, então ele devia entrar nessa loucura também. Mas não apresenta respostas. É isso que eu quero dizer. É o filme que ele passa tudo ali naquele molde, daquele jeito, e aí você vai pegando no ar. Se você quer resposta, se você queria algo mais aprofundado, você não vai ter aqui. A ideia é você ter uma tarde à noite com o diálogo. Então, é isso que o filme oferece. E ele faz isso muito bem. Todos os convidados são muito bons. A pequena história, né? O que o filme propõe é interessante demais. Você entende o que o personagem quer, você entende o protagonista nos minutos iniciais, porque tem uma historinha sobre ele. Você vê ele nos bastidores, às vezes você vê o cuidado dele, às vezes você vê que ele só quer audiência, assim como o Rodrigo Faro. Você vê tudo, algumas pequenas camadas dele que já vai criando uma substância e alguns comentários relevantes que você pode ter sobre ele. Em suma, para mim, é um filme excelente, muito bom. Por mais que haja muitas omissões, eu adorei tudo. Eu adorei os sustos, sim. Eu adorei o elenco, é muito bom, comprometido. Eu adorei os efeitos práticos. Sabe, tem uma cena envolvendo insetos que é formidável, sabe? É linda de ver. É perfeita, na verdade. E essa cena ainda tem uma puxada de tapete, sabe? Uma reviravolta, uma quebra de expectativa muito boa. Eu adorei essa cena. Então, é um filme que intriga demais. Muito bem filmado, muito bem interpretado, bem roteirizado, bem dirigido e não deve ser perdido. É um filme muito bom.